Olha, agora vamos falar da realização do primeiro procedimento de neurocirurgia feito pelo SUS em Sergipe, com uma técnica que, olha só, mantém o paciente acordado. E sobre esse assunto eu converso agora com o neurocirurgião Arthur Mainá. Seja bem-vindo ao Sergipe no Ar. Bom dia. Vamos falar sobre esse assunto, né? Vamos sim, vamos falar. Deixa algumas pessoas muito assustadas, né? Fazer uma cirurgia acordado, me conta. É possível, então, né? É possível. Na verdade, a cirurgia acordada, esse tipo de procedimento em neurocirurgia não é algo novo, é algo que já é realizado há muitos anos, né? E que a gente está conseguindo trazer agora para os pacientes do SUS, né? Via Hospital Cirurgia e trazendo esse avanço tecnológico para o estado de Sergipe a nível de SUS. Perfeito. E é pela primeira vez realizado aqui no SUS, né? Por que nunca aconteceu, então, já que essa é uma prática já mais antiga e aqui em Sergipe ainda não tinha chegado, doutor? Não tinha chegado. Na verdade, o Hospital Cirurgia ele tem melhorado recentemente, ele tem tido avanços do ponto de vista de funcionamento e isso tem permitido isso permitiu esse aprimoramento, né? O planejamento para uma cirurgia dessa depende da participação do neurofisiologista, por exemplo, que eu precisava agradecer ao Dr. Franklin, que foi o neurofisiologista que participou da cirurgia. E antes a gente não tinha essa possibilidade no Hospital Cirurgia. E recentemente a gente tem conseguido fazer procedimentos com a participação dele. Isso ajuda e permite que a gente faça esse tipo de cirurgia lá no Hospital Cirurgia. Então vamos falar um pouco, né, das curiosidades de uma cirurgia realizada com você acordado. Gente, não tem dor, mesmo sendo acordado não tem dor, mas vamos às curiosidades, né? Qual a necessidade dessa cirurgia feita na cabeça, fazer acordado? Tá, então, normalmente a principal indicação de uma cirurgia acordada é para o paciente que tem uma lesão cerebral que esteja localizada num ponto em que você precise da consciência do paciente para poder examinar durante a cirurgia. Então, por exemplo, a fala, a linguagem, ela precisa ser examinada durante o procedimento cirúrgico. Então, se você tem um tumor localizado na área da fala ou próximo da área da fala, eu não consigo ter certeza que não vou lesar essa região na hora de uma cirurgia para retirar o tumor se o paciente não estiver acordado, porque se ele estiver anestesiado não tem como você saber. Então, a cirurgia acordada nesses casos é indicativa, né? Você perguntou sobre a questão da dor, né? Se sente dor, o paciente acordado, como é que é? A gente faz toda uma preparação, né? Para você operar esse paciente, não é qualquer paciente que pode ser operado. Precisa ter uma conversa, precisa ter uma preparação psicológica do paciente. O paciente, ele tem que ser preparado porque é um procedimento que é complicado. Então, mas em relação à dor, vamos lá, em relação à dor. O paciente, ele é sedado, ele não fica 100% acordado, é uma sedação que a gente chama sedação consciente, ele recebe anestésicos. A gente faz todo um esquema de bloqueios anestésicos na pele, na região frontal, na região lateral, à frente da orelha, atrás da orelha, para que ele não sinta nada na região que vai ser operada. E durante a cirurgia, a gente mantém o paciente em momentos menos acordado, claro, quando você está fazendo o começo da cirurgia, quando você vai fazer a retirada do osso, você deixa ele um pouco mais sonolento e depois, quando a gente precisa fazer os testes, na hora que a gente vai manipular a lesão, a gente deixa ele mais acordado para que o neurofisiologista trabalhe junto com a gente, ou seja, é um trabalho de equipe, né? Não é só o cirurgião, a gente tem um cirurgião, tem um neurofisiologista, tem um anestesista que ajudou muito nesse procedimento cirúrgico. Então, é um trabalho de equipe que a gente consegue fazer isso daí. E é algo bem complexo uma cirurgia dessa, não é? Porque a gente fala assim que está tudo na nossa mente e é verdade, né? Em vários aspectos, doutor. É bem complexo porque a gente vai mexer em áreas que, se você lesa pequenas regiões, o paciente pode ficar com a sequela neurológica de linguagem, por exemplo. Ele pode deixar de falar se você lesar uma específica área. Então, assim, você permitir tirar uma lesão sem que o paciente fique com a sequela neurológica, eu acho que é uma das maiores satisfações que o médico pode ter. Você conseguir tirar essa lesão e o paciente sair bem, sem nenhuma lesão de linguagem, isso eu acho que
é uma glória. Que bom, né? A gente conversando aqui com o neurocirurgião, e importante falar sobre isso, porque está disponibilizado no SUS essa técnica a partir de agora aqui em Sergipe, não é que não existia? Isso. Não existia antes, a gente já fez alguns procedimentos em que a gente fez estimulação do córtex cerebral, ou seja, estimulação, quando a gente fala isso, quer dizer como se fossem pequenos choques que a gente dá na superfície do córtex para poder estudar aquela região. É a mesma coisa que a gente faz com a cirurgia acordada. A gente já fez outras cirurgias dessas no SUS, mas com o paciente acordado é a primeira vez. O Hospital Cirurgia, o serviço de neurocirurgia, que é a área que eu trabalho, ele foi criado há muitos anos, tem mais de 30 anos que o serviço foi criado. Nos últimos 10 anos, a equipe que trabalha no Hospital Cirurgia, da neurocirurgia, ela vem renovando o serviço, recriando o serviço. Eu faço parte do serviço nos últimos 6 anos, né, desde 2012, e a gente tem observado que houve momentos em que teve uma piora do funcionamento, mas que nos últimos meses, graças a Deus, a gente tem visto uma melhora do serviço, a gente está conseguindo dar, eu acho que é o mais importante, permitir que o paciente que não tem acesso à medicina privada, ou seja, o paciente do SUS, ele consiga um tratamento neurocirúrgico, ou seja, para sua doença, um tumor cerebral, um aneurisma cerebral, uma patologia, um problema de coluna, ele consiga ser operado bem, da mesma forma que o paciente que não é do Sistema Único de Saúde. E essas são as indicações para esse tipo de cirurgia que o senhor citou, né? Isso. O mais comum é o tumor, a retirada de tumor. É o tumor. Hoje em dia, já alguns serviços têm feito cirurgias para aneurismas cerebrais, para cavernomas, que são outros tipos de tumores benignos. Alguns lugares têm dado uma ênfase maior à cirurgia acordada, porque permite que você tenha certeza que o paciente vai sair bem. Perfeito. Muito obrigada, então, doutor, por sua presença. Obrigado. Vou contar um pouquinho dessas curiosidades aí para quem está nos assistindo e não conhece, claro. Muito obrigada. Muito obrigado.